Ok, obrigado, Glaucinha. Boa noite. Gente amiga, gente boa, amigos de Jesus e amigos do Evangelho de Jesus. Eu fiquei muito grato pelo convite da minha maninha lá da Estação Cordeiro, e a gente está fazendo junto, né, essa jornada de refletir em cima dessa profecia, dessa canção cheia de conteúdo do Evangelho. E a gente se propôs aí, nesse mês de outubro, fazer 3 encontros. Fizemos o primeiro no domingo retrasado e refletimos sobre uma das estrofes da canção, na qual o Beto Guedes nos desafia a arrumar o chão da nossa casa. A gente revisitar a nossa alma, né? A gente rever os nossos valores, os nossos conceitos, as nossas prioridades, a forma como a gente tem existido. E foi muito gostoso aquele momento. O domingo passado foi um feriadão, né? E agora, de novo, é outro feriadão. Mas que bom que a gente pode estar juntos. E hoje eu queria propor mais uma estrofe dessa canção para a gente refletir. E no próximo domingo, que será o último, que pena, a gente vai, então, fechar com uma das estrofes da canção Sal da Terra, canção que tem 40 anos, né? Então, coisa boa não envelhece nunca, né? É sempre nova e sempre se renova. Mas eu queria propor para a gente conversar um pouco, né, agora, nesse tempo, a respeito dessa parte da canção na qual o Beto diz: vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa fluir o amor, o sal da terra. E eu queria me apropriar dos versos e fazer como a gente fez da primeira vez, né? Tentando introduzir isso como questão da nossa existência, da nossa dinâmica de vida, do nosso contexto de dia a dia e da nossa espiritualidade, entendendo que naquela outra estrofe que a gente analisou, o convite era para olhar para dentro, era para tirar uma selfie interior, era para prescrutar os caminhos do coração, era para expandir a consciência num olhar reflexivo a partir de si mesmo. E sem isso a gente não muda e não transforma nada. Tudo parte do indivíduo. Não há qualquer possibilidade da gente desenvolver uma espiritualidade que seja sadia se a gente não começa a viagem e o processo em nós mesmos. Começa em nós. A mudança começa em nós. O reposicionamento começa em nós. A ressignificação começa em nós. A semente primeiro nasce em nós, para depois poder frutificar para os outros. Nessa segunda reflexão agora, eu quero falar da comunidade de fé e da comunidade de esperança, no ajuntamento daqueles que creem e que abraçaram a mensagem de Jesus e do reino de Deus, nesse projeto de transformação da terra, nesse projeto de melhoramento da sociedade, nesse desafio de reconfiguração das estruturas que nós temos no tempo que nós vivemos e a cada tempo, conforme cada geração de discípulos. Porque o desafio é sempre o mesmo. Todos foram enviados para, de alguma forma, servirem de instrumento de transformação e de multiplicação da mensagem. Portanto, a minha reflexão de hoje trata
dessa análise, transliterando isso que o Beto Guedes fala para a gente, de que é preciso transformar, e 1 mais 1 é sempre mais que 2, que é preciso transformar fazendo uma reconfiguração do partilhamento do pão, e aí ele entra na dimensão do social. É preciso recriar o paraíso, ou seja, reconfigurar um ambiente existencial onde viver seja possível, onde viver seja saudável, onde viver promova no indivíduo a consequência de coisas boas, para que depois quem vem possa se beneficiar de alguma forma de todas essas coisas. E eu só vejo como possível esse projeto através da proposta do Evangelho. Não vejo nenhuma outra alternativa de reconfiguração do tecido social, da existência humana, de um projeto de Estado, a não ser que seja pela inserção dos valores e da consciência do Evangelho. E isso não tem como ser feito a não ser pela comunidade de fé, através dos discípulos que entenderam a mensagem e estão se tornando sal da terra, misturado, imerso, dando significado, sabor, sentido na existência de outros e ajudando na promoção dessa transformação social. Eu queria propor um texto pequenininho para a gente refletir hoje, e eu queria ler para você, está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu vou fazer aqui a leitura, usando aqui a minha versão King James, para a gente partir desse ponto para fazer essa ponte com aquilo que o Beto Guedes fala na canção, de transformar, né? De mudar, de melhorar esse mundo. Diz assim o texto: havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72 e os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. E lhes recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para essa casa. Se morar ali um filho da paz, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós. Curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. No entanto, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saí por suas ruas e exclamai a todos: até a poeira da vossa cidade, que se nos pegou as sandálias, sacudimos contra vós outros. Apesar disto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos asseguro que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Jesus nos coloca diante de um projeto de existência desafiador. E o nosso Caio escreveu um livro fantástico sobre isso, um dos primeiros livros que eu li quando me converti. Segui a Jesus, o mais impressionante projeto de vida. Eu li na sequência, depois de ter lido Em Seus Passos, O que Faria Jesus, que é um clássico aí da literatura cristã. Eu penso que nós temos um grande desafio nessa geração,
como igreja do Senhor, que não é diferente dos desafios que outros irmãos e discípulos de Jesus tiveram nas suas próprias gerações. Porque a cada geração a igreja é desafiada a ser igreja. A cada geração nós somos chamados a encarnar a mensagem e a trazer a consciência do Evangelho, distribuindo isso através da vida, através de veios, de canais que se desdobrem a partir de nós mesmos e cheguem até as estruturas e os locais em onde nós estamos e na vida das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós temos um desafio que não foi maior nem menor do que aqueles da Idade Média ou do mundo moderno, hoje, na sociedade contemporânea. Não! Cada geração enfrenta o seu próprio desafio, cada geração enfrenta a sua própria dificuldade, e a mensagem sempre foi uma mensagem difícil de penetrar no coração humano. Esse sucesso que nós temos aí, dessa, entre aspas, igreja, não é compatível, não se alinha com aquilo que nós lemos na Escritura e que o próprio Jesus nos ensinou, que muitos seriam chamados e que poucos seriam escolhidos. Qualquer pessoa que faça uma leitura honesta do Evangelho, sem viés ideologizante, sem pré-tracinho, conceitos, uma leitura aberta, uma leitura sincera, uma leitura verdadeira, vai perceber que não há pontos de contato, não há conciliação entre aquilo que Jesus ensina e aquilo que a igreja está ensinando nesse tempo. E eu falo igreja como fenômeno universal, fenômeno hoje institucional, fenômeno organizável, visível, e não igreja como um fenômeno espiritual e invisível, porque a igreja de Jesus, através dos séculos, sempre esteve muito bem e continuará muito bem até o último dia, quando ele virá buscá-la. Mas cada geração se vê diante do desafio de trabalhar e de reestruturar e reedificar a construção do sentido de igreja que Jesus quis ensinar e que, notoriamente, a cada geração enfrenta seus próprios desafios e não é diferente na nossa própria geração. Os dias que nós vivemos são dias muito difíceis. E eu me lembro das palavras do apóstolo João: filhinhos, acautelai-vos, porque os dias são maus. Esse é um tempo que guarda dificuldades enormes para aqueles que carregam a fé e para aqueles que têm a revelação conforme o Espírito de Jesus e o Espírito do Evangelho. Nós estamos diante de uma igreja que se monstrificou. Nós estamos diante de uma organização que está profundamente doente. Em alguns lugares da Terra, ela está vivendo processos de agonia, de sepsemia, de morte. Está em falência acelerada. Eu fui, há alguns anos atrás, na Europa, e quando eu entrava naquelas catedrais, era um retrato da morte e da falência espiritual do continente inteiro. Um continente que enviou missionários para evangelizar a terra e que hoje precisava ser reevangelizada. O mesmo acontece na América. O único lugar do mundo onde você tem algum tipo de avivamento de espiritualidade sadia ainda é na África. Aqui na América do Sul, nós vemos o que é a doutrina e a teologia da prosperidade adicionada, misturada, simbiotizada, alquimizada com outras doutrinas produziu. Positivismo. Nós vimos a inserção de uma infinidade de heresias no corpo da igreja. E aí talvez você me pergunte: mas, pastor, isso não é novo. De fato, isso não é novo. Isso não começou agora, por isso que eu estou dizendo que cada geração enfrenta o seu próprio desafio. Isso não é diferente na nossa.
Mas quando nós olhamos para a igreja nesse tempo, e quando nós olhamos para aqueles que se dizem cristãos, portadores da mensagem de Jesus, há um profundo desencontro entre as suas falas e as suas práticas, e as práticas e as falas de Jesus nos evangelhos. A igreja do nosso tempo e aqueles que se dizem seus líderes são recorrentemente matéria de capa de notícia policial. Nós estamos aí a cada semana, tem um figurão, tem um xerife, tem um big shot, tem um dono de denominação desse aparecendo nas páginas policiais. E isso não é só no meio evangélico, não. Nós temos isso também aí na Igreja Católica, escândalos dos mais diversos. Nós temos um processo acelerado de desconstrução dos valores mais elementares da fé. Nós vemos a igreja se transformar numa indústria de produção de bonecos serializados, descerebrados, gente que não quer Deus, gente que quer uma divindade que seja um mordomo para lhe servir, para lhe atender aos caprichos. É um Deus que dá vitória, que dá sucesso, que dá prosperidade, que desembaraça a vida do sujeito. É um gênio da lâmpada. Mas não tem nada a ver com a proposta de Jesus no Evangelho. E aí a gente se vê vivendo nesse tempo, dentro dessa geração, chamado a, de alguma forma, participar desse projeto do Evangelho de reconstruir a vida. E isso que o Beto Guedes fala, de um mais um se somar nesse projeto de reconstrução, repartir melhor o pão, recriar um ambiente de paraíso sadio e saudável, para que outros que venham depois se beneficiem. Isso é um projeto da igreja. Esse projeto é meu e é seu. Esse projeto é nosso. Mas ele não pode ser executado a não ser por aqueles que, de fato, entenderam o significado da mensagem, as implicações da mensagem, para que o Espírito possa germinar, fecundar esse útero da sociedade que está carente, necessitado, em dores de parto, para que surja algo que dê esperança para o homem, porque os nossos dias são dias de agonia, os nossos dias são dias de terror, os nossos dias são dias em que você olha os acontecimentos e desacredita da vida, você desacredita e perde a esperança, porque o ser humano está pior do que uma máquina. Ele está virando bicho, e nem bicho porque algumas atitudes dos bichos são mais humanas do que as atitudes humanas de gente que está virando bicho. E aí a gente se vê diante desse desafio da igreja sendo convocada como uma sociedade do reino de indivíduos que são desafiados e chamados para transformar o mundo. Você foi chamado para transformar o mundo. Mas você não precisa ir para um outro lugar que não seja o seu próprio lugar de existência, porque o seu mundo é tamanho do lugar no qual você vive. É esse mundo que você é chamado a mudar, a ressignificar e a transformar. E aí eu vejo esse texto de Lucas, em que Jesus está a caminho de Jerusalém, ele já deixou a Galileia, ele está agora na cidade de Samaria, ele está ali no miolo, né, do mapa de Israel, ele está ali Galileia ao norte, Samaria ao centro, e a parte da Judéia aqui no sul, ele está em Samaria, ele está nesse local que é meio que a região da sombra da morte. Isaías fala da Galileia como sendo a terra de Naftali e de Zebulon, né? O lugar onde existia trevas e que viu a luz. Samaria, então, é algo muito pior. Pela inimizade que há entre o judeu e o samaritano, é quase que uma zona de guerra, é quase que a faixa de Gaza. É um lugar onde não se penetra, é um lugar onde o judeu não passava, ele contornava para não andar por ali. E o curioso
é que é nesse lugar, é nesse ambiente, é nessa geografia que Jesus recruta 72 discípulos e os envia para que eles possam ser o experimento divino de alcance das cidades circunvizinhas. Eles são passageiros da esperança, eles estão grávidos da mensagem que pode mudar a vida das pessoas, e mudando individualmente a vida das pessoas, ele muda a coletividade. É nesse lugar que Jesus escolhe essas pessoas para além do DNA sagrado de Israel, para além das hierarquias do templo, para além dos ditames e dos costumes e das tradições das sagradas e santas leis mosaicas. Jesus quebra o sistema, Jesus subverte o processo, Jesus não se submete a qualquer tipo de conformação ou tradição que se constitua uma traição, e arrebanha discípulos nesse lugar dos expurgados, dos excluídos, dos indignos, daqueles que não são sequer considerados, e dá a eles a mensagem do reino. E dá a eles o poder de curar os enfermos, expulsar os demônios. E dá a eles a responsabilidade de entrar no tecido social e salgar esses espaços e esses ambientes que estão putrefatos, que estão em processo de decomposição. E mais curioso ainda é que Jesus envia 72 discípulos. E aí o Beto Guedes fala, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Ele manda de 2 em 2. Manda 72. A teologia clássica faz uma leitura de que esse envio dos 72 tem um simbolismo relacionado com o livro de Gênesis, daquelas 70 nações que surgem depois do dilúvio a partir da família de Noé, como sendo um envio de característica universal, como se todos estivessem ali naquela simbologia, naquela arquetipia sendo alcançados. Mas eu vou para além disso, porque havia 71 anciãos no Sinédrio, 71 homens que estão estribados no seu próprio conhecimento, na sua própria doutrina, na sua própria autojustificação. 71 funcionários daquela engrenagem religiosa, daquela indústria de produção de sacrifícios para purgar a consciência que não mudava a vida. Existe essa instância de poder político, de poder religioso, propondo a mudança da sociedade sem conseguir mudar absolutamente nada, sequer mudar o próprio indivíduo. E aí Jesus arrebanha esse grupo de pessoas nessa terra dos excluídos, nesse local onde as pessoas são consideradas indignas, em número semelhante à estrutura do poder e do poderio religioso, e os envia para que eles possam, sim, chegar na casa das pessoas, chegar nas cidades, chegar dentro de uma residência, chegar na alma e no coração do indivíduo. E aí aqui caberia a gente perguntar, nesse projeto de reino de Deus de Jesus, quando ele é inquirido pelos fariseus que perguntam, mestre, mostra-nos o teu reino. Jesus fala de reino e eles imaginam que reino é uma construção palpável, tangível, mensurável, ponderável, perceptível aos olhos, com bacias sagradas, com candelabros, com altares de sacrifício, com paredes e pedras construídas, com cortinas, com véu do reposteiro, com átrios, com lugar de depósito de ofertas. E Jesus disse, não é nada disso, o reino de Deus está dentro de vós, é uma consciência. É uma consciência que altera a leitura do indivíduo da vida, o seu olhar sobre a existência, e o desafia a ser um instrumento de mudança e de transformação subversivo. Ele se torna um teleguiado do amor de Deus para alcançar aqueles que estão famintos de esperança,
aqueles que estão famintos de justiça, aqueles que estão famintos de salvação. E aí, a gente olha para esse projeto de Jesus, desse reino intangível, desse reino que é construído de valores e de princípios, não está calcado em pedras. E Jesus nos ensina que o seu projeto de mudança não tem nada a ver com a proposta da religião tradicional de Israel. Porque Jesus não envia essas pessoas para as sinagogas. Ele não diz para ele, olha, aluguem um espaço, aluguem um galpão, montem uma estrutura, coloquem lá uma banda, um ministério de louvor, coloquem um bocado de cadeira, bote ar-condicionado, faça escola dominical para as crianças, estacionamento para os carros. Não, Jesus propõe um projeto de transformação completamente diferente. Você tem uma ideia, Israel é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe. Tem mais ou menos a mesma quantidade de quilômetros. E em Israel havia cerca de 500 sinagogas. Eu estive nas ruínas da sinagoga na cidade de Cafarnaum, onde muito provavelmente Jesus esteve ali ensinando por cerca de 1 ano e meio, o tempo em que ele ficou ali na Galileia. Mas Jesus não convoca esses discípulos que são pessoas desarraigadas das tradições de Israel, que são pessoas livres daquelas imposições e daquelas doutrinas farisaicas, daquelas 600 tradições acrescidas à lei mosaica. Jesus chama essa gente que recebeu uma palavra do Espírito, um germe que frutificou para a vida e disse, olha, vão para as cidades e entrem na casa das pessoas. Vocês vão entrar na casa das pessoas. É um projeto diferente. Ele quebra toda a possibilidade de alinhamento com a religião. Podia ter mandado para as sinagogas, porque ali é um centro do saber, ali é um local de afluxo de gente. Paulo, quando chegava nas cidades, primeiro ia para a sinagoga, depois de 3 dias que ele era expulso, é que ele começava a pregar em qualquer canto. Mas Jesus diz, não, você vai para a cidade e entra na casa das pessoas. Você não vai participar dessa engrenagem que a religião propõe, mas vocês vão entrar nos espaços da vida. Jesus desprezou o sistema. Jesus chamou pessoas para um desafio diferente. Jesus propõe que nós, como igreja, tenhamos um projeto de existência como comunidade de fé totalmente diferente disso que está aí. Completamente diferente disso que está aí. E uma leitura mínima, centrada nas verdades do Evangelho, faz facilmente com que o indivíduo perceba que não é compatível esse projeto religioso, institucional, denominacional que nós temos hoje ser harmonizado com a proposta de Jesus. É impossível. Mas ele desafia a que 1 mais 1, que é sempre mais que 2, vão para as cidades, entrem nas casas das pessoas, se relacionem, vivam ali naquele espaço, naquele ambiente, naquelas rotinas, e eles possam ali experimentar de forma prática e existencial, encarnando os valores daquilo que haviam recebido e partilhando essa esperança com as pessoas. É algo que nunca tinha sido feito. Israel tem a cultura do templo, do Deus que está no seu santuário, e com o exílio babilônico e a destruição do templo, você tem a cultura das sinagogas, que é uma construção que começa no exílio e depois se espalha no pós-exílio, como essas casas de ensino e de doutrinação de Israel, para que o povo pudesse entender e compreender
aquilo que Deus desejava. E Jesus rompe com esse modelo e manda os discípulos para as ruas, para os enfrentamentos e os encontros humanos, para entrar na casa das pessoas. E ele crê, ele acredita que esse é o grão de trigo que morre e frutifica e produz para a vida e transforma e muda a vida das pessoas. E mudando as vidas das pessoas, muda a sociedade. Olha, eu me sinto muito desanimado quando eu abro o meu computador, ou o meu tablet, ou o meu celular, e me deparo com um pastor sendo preso, e me deparo com um padre sendo acusado de pedofilia, e me deparo com deputada evangélica sendo acusada de assassinato, e me deparo com um pastor, líder de partido político, sendo preso por desvio de verbas da saúde para comprar respirador para o cara que está morrendo na fila da UPA. Eu me desmotivo quando eu vejo os conchavos, as negociatas, uma denominação atacando a outra por causa de poder político temporal, para ficar mais perto do presidente, para ter espaço ali naquele ambiente insalubre do Congresso, onde os esquemas são feitos para reduzir impostos, para o cara receber perdão da dívida. E aí você tem aí essa proposta de perdão de dívida de INSS, que é uma coisa vergonhosa. Essas igrejas, se fizessem uma auditoria séria, ia todo mundo preso. Aí essas organizações investindo, comprando empresas, comprando terrenos, comprando casas, comprando propriedades. E o Banco do Vaticano investe em ações de empresas no mundo inteiro. Um conglomerado, um poder estabelecido, uma hidra, uma besta, que Jesus jamais se alinharia com isso. Dizia: o meu reino não é desse mundo, vocês construíram um reino nesse mundo. Mas o meu reino não é desse mundo. E os meus discípulos e as minhas ovelhas que ouvem a minha voz jamais se alinharão com essas coisas. E aí eu percebo que nesse projeto comunitário de Jesus, desse envio simbólico, desses 72 discípulos que vão um a um, que vão em pares ali para esses lugares, nesse desafio e nessa metáfora de que é um projeto universal de reconstrução da vida e dos ambientes da vida, eu queria destacar 3 coisas para a gente pensar um pouco essa noite e você deixar esse nosso encontro com esse desafio. A primeira coisa é que nós, como igreja, precisamos entender que nós estamos sendo enviados para mudar as dinâmicas da vida como sal da terra, para curar os enfermos, expulsar os demônios, ou seja, essa dimensão do místico, do transcendental, do espiritual está presente no Evangelho. Quando os discípulos de João Batista foram perguntar a Jesus se era ele mesmo, ou se João deveria esperar outro, ele disse: olha, diga que os cegos estão vendo, que os aleijados estão andando, fala para João que os demônios estão sendo expulsos e que aos pobres é pregado o reino de Deus. Jesus coloca de forma equilibrada esses 2 aspectos da fé, o transcendente, o imanente, o espiritual e o social, como mensagem única do Evangelho. Não tem como dissociar. Por isso que eu não acredito em qualquer tipo de teologia que não seja o Evangelho integral. As pessoas me perguntam: pastor, o senhor apoia a missão integral? Não apoia missão nenhuma, apoia o Evangelho integral. Qualquer tentativa de compartimentar o Evangelho e torná-lo doutrina reformada
teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia que seja qualquer uma, confessional, filha da denominação, filha do estudo sistemático, filha do método aristotélico, filha do entendimento humano, é um escárnio contra a fé e contra Jesus. Porque o evangelho já propõe tudo, não precisa adicionar nada ao evangelho, ele já vem completo. Ele não precisa ser acrescido de nada, porque a proposta dele é para ressignificar todo o homem e o homem todo. Não fica nada de fora no projeto de Jesus. E aí ele manda esses discípulos para entrar nessas dinâmicas da vida e diz para eles, olha, pouco é necessário. Vocês vão e entrem nas cidades. Vocês vão e se encontrem com as pessoas. Vocês não vão para espaços religiosos. Vocês não precisam de estruturas megalômanas. Vocês precisam apenas participar da vida. Vocês precisam apenas viver e não ter medo de ser feliz, como canta o nosso Gonzaguinha. Vão e vivam o evangelho. O evangelho é vida, não é doutrina. O evangelho é esperança, não é um estudo sistemático da teologia. O evangelho, Paulo diz, é o poder de Deus. Não é uma estrutura para que a religião o aprisione num projeto de organização. O evangelho é vida para ser vivida. Quem entender isso, entendeu tudo. E quem não entendeu isso, não entendeu nada. E não vai poder ser partícipe da transformação e não vai poder ser esse agente de mudança do reino de Deus para construir essa sociedade que o Beto Guedes nos chama a ressignificar, dizendo, vamos construir o paraíso agora, para que outros que venham depois se beneficiem. A nossa geração é responsável por isso, assim como as que nos antecederam foram, e as que nos sucederão serão. E cada uma terá o seu próprio desafio na sua própria geração, porque cada uma enfrentará uma igreja que não é igreja. Ou você acha que a gente está inventando a roda? Ou você acha que a gente está inaugurando um novo tempo? Não. Olha para a igreja da Idade Média, vê a desgraça que foi. Aí vem a reforma protestante, que é um catolicismo de dieta, que reforma, mas não transforma, muda algumas coisas, melhora, mas depois começa a se desencontrar novamente. E olha o que tem hoje. E você acha que para frente vai mudar? Vai não, vai piorar. O cristianismo vai piorar e muito. E essa é a nossa esperança, que ele agonize e morra, para que o evangelho de Jesus permaneça, porque Jesus falou que contra a sua igreja nada prevalecerá, as portas do inferno não prevalecerão, porque eu mesmo edificarei a minha igreja. Por isso que ela não sucumbe, porque ela está firmada na pedra angular. Por isso que ela jamais perderá, porque ela é formada de homens e mulheres chamados como indivíduos do reino e cidadãos da esperança, mensageiros da paz, que calçam os pés, conforme Paulo aos Romanos, com essas sandálias do evangelho. Esse é o nosso desafio. E Jesus manda essas pessoas para a vida, vão viver. Não manda para a sinagoga, não manda para o templo, não manda para fazer estudos da Torá, não manda para fazer cursos de teologia sistemática, não manda para abrir seminários de formação de pastores teleguiados. Jesus diz, vão para a vida. Vão para a vida, entrem nas cidades, se encontrem com a dor, com o desespero, com a angústia humana, com os possessos, com os deprimidos, com os que estão em pânico, com os que vivem na região da sombra da morte, e abençoem essa gente. Se misturem com essa gente, para vocês salgarem esse tecido que está apodrecido. É carne podre que vocês vão entrar e vão sarar. Essa é a primeira proposta. E eu e vocês somos chamados a isso. Na nossa vida, você não precisa pegar um avião e ir para a África para virar missionário. Deixa que os da África, Deus vai achar uma forma de alcançá-los.
Eu não tenho qualquer problema de consciência com relação a isso, porque o meu mundo ele está aqui na cidade de Recife, nos entornos, nos lugares onde eu frequento, nas dinâmicas e nas trocas que eu possuo, na minha vida profissional, familiar, com os meus amigos. O meu mundo é esse, eu tenho que mudar esse mundo. Deus não vai me cobrar para além disso. E eu sou enviado para a vida para mudar a vida das pessoas. Jesus quebrou o estereótipo, a carcaça, a estrutura, a visão empresarial e industrial da fé. Disse isso: apenas se encontrem com as pessoas, curem os enfermos, libertem os possessos e ame as pessoas. Isso é o suficiente. Segunda coisa que o texto nos ensina é que esse envio, ao contrário do que a gente imagina, é para a transformação do micro-universo, do microcosmo, do micromundo. Não são construções portentosas, não são pirotecnias evangélicas, não são mega galpões de 20, 30, 40 mil pessoas e templos salomônicos. Jesus sequer manda construir qualquer espaço, porque ele manda que as pessoas entrem nas casas. Vão para as casas das pessoas. E ali vocês começam a viver naquele entorno social. Vocês vão trabalhar de alguma forma para comer, e ali vocês vão participando dos dramas, dos desafios da vida de cada um de forma colaborativa. E aí, nessa forma de viver, vocês vão ajudando a difundir a mensagem do Evangelho. Foi assim que aconteceu em Antioquia, que os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles começaram a mudar o tecido social de forma simples, ajudando os enfermos, ajudando os caídos, ajudando os estrangeiros, acolhendo aqueles que não tinham mais condições, cuidando dos velhos, cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, e sendo esse povo do amor. E com isso, aquela geração daquela cidade, naquele espaço, foi fortemente impactada. A igreja, como comunidade de fé, é chamada para esse microcosmos, esses microambientes, esses pequenos espaços que podem ser, inclusive, nas casas. Eu sou um entusiasta de reunião nas casas. Minha casa sempre esteve aberta para o ensino do Evangelho, sempre com discípulos. Agora, na pandemia, a gente parou, mas já está doido para retomar. E aí, se você tem um espaço, qualquer que seja, um lugar de reunião, de encontro, a sua comunidade tem que ter a responsabilidade de olhar para o entorno, para o que está próximo, porque o desafio é lá. É ali que a igreja tem que ser igreja, tem que atuar como instrumento de transformação, de justiça, de ressignificação da vida, usando o espaço para promover curso, para promover mutirão de saúde, para promover lugar de ensino, para promover espaço de sociabilização. Não é lugar para evangelizar, não. Você faz sem esperar retorno. Você entra na vida comunitária, participa das dinâmicas, dos processos e da vida daquele espaço para que você ganhe relevância. É assim que fizemos aqui. E foi assim que fomos reconhecidos como uma comunidade de fé e de esperança de discípulos de Jesus. No microcosmos, sem precisar de nenhuma mega estrutura que não seja apenas a estrutura do coração dilatado para alcançar em amor e em serviço aqueles que estão próximos. Jesus quebra todo o estereótipo porque manda os indivíduos para esses pequenos encontros, completamente diferente daquele espaço megalômano do templo, onde na Páscoa 100 mil pessoas afluíam para se reunir. E Jesus diz, não, é nos pequenos encontros, é nas pequenas dinâmicas, são nos pequenos espaços onde as grandes transformações vão acontecer. Você imagina se cada igreja desse Brasil tivesse essa consciência e essa atuação de transformação do seu entorno, ali 1 ou 2 quilômetros do seu espaço, nós teríamos um impacto violento que mudaria esse país para sempre. Mas a igreja perdeu totalmente o entendimento do que é ser igreja como projeto
do reino de Deus, instrumento de transformação. Em último lugar, Jesus manda essas pessoas com a forte ênfase de que eles promovam uma transformação e que sejam agentes de justiça social. E diz, olha, eu estou enviando vocês como cordeiros para serem encarados por lobos, pelos interesses dos poderosos, pelos interesses daqueles que se beneficiam de espoliar e de torrar e de tosquiar a alma humana. Vocês vão se deparar com estruturas de poder, e Paulo chega a dizer que essas estruturas sequer são estruturas humanas, porque são principados e potestades. Vocês serão chamados a mudar processos injustos, dinâmicas perversas, relações infrutíferas, relações baseadas na exploração, no engano. Vocês são desafiados a mudar isso. E aí, na poesia do Beto Guedes, ele diz, vamos repartir melhor o pão. É esse chamado da igreja para ser um instrumento de mudança social, porque não há evangelho se não há ação social. Eu não acredito em nenhum evangelho que fica transformando pedra em pão no templo e fazendo expulsão de demônio e demonstrações de pseudos dons espirituais, mas que não tem compromisso com a vida, que não tem compromisso com a desigualdade, que não tem compromisso com o desemprego, que não tem compromisso com a criação, com a falta de saneamento, com a falta de escola, com a falta de segurança, com o tráfico, com o aborto, com a violência contra os LGBTs. Eu não acredito em nenhum evangelho, em nenhuma igreja que não tenha preocupação com isso e não tenha na sua meta e dentro da sua dinâmica de estrutura se reúne num espaço comunitário de alcançar, de alguma maneira, fazer algo nesse sentido. E Jesus diz, vocês vão ter enfrentamentos difíceis, porque vocês vão lidar com estruturas caducas, arcaicas, de lobos sanguinários, daqueles que sempre estão imbuídos de esmagar e de tirar proveito dos pequeninos. Mas enfrentem tudo isso. E aí Paulo diz que o reino de Deus é marcado por justiça. Justiça. Nós somos profetas da anunciação do reino de Deus, confrontando todas as estruturas sociais que sejam injustas. Somos embaixadores da justiça de Deus, de tal forma que ela chegue na vida das pessoas, transformando esse microcosmo no qual nós estamos. Isso é desafio. E essa é a proposta. E quem entender isso vai viver a perspectiva de igreja de uma forma talvez totalmente diferente do que viveu até agora. Às vezes a gente gasta a vida com muitas coisas e essas coisas não têm nada a ver com o projeto de reino de Deus que Jesus nos ensinou. Eu, particularmente, gastei anos importantes da minha vida numa engrenagem enorme, numa agenda que não me deixava respirar nem viver, e que eu não tinha nem tempo para a minha família, mas era um funcionário daquela estrutura eclesiástica que pouco tem a ver com as prioridades que Jesus elenca. Porque ainda é algo muito ligado ao gueto, à confraria, ao espaço dos escolhidos, porque a igreja não parece ter sido chamada para resolver os problemas do mundo. A igreja existe para resolver os problemas da igreja. E, obviamente, essa não é a igreja conforme Jesus e conforme o Evangelho. E aí Lucas faz o desfecho dessa passagem do capítulo 10, dizendo, olha, se não aceitarem, se depois de vocês falarem, depois de vocês estarem nesses ambientes, as pessoas forem refratárias a vocês, saiam, porque onde o amor não frutifica, não se deve gastar nenhuma energia, porque nos espaços onde o amor não pode ser semeado, não se deve demorar. E aí Lucas diz, olha, o Senhor falou, saiam, sacudam, inclusive, o pó, não é?
o pó da cidade, esse pó da amargura, da injustiça, da inveja, do egoísmo, esse pó da luxúria, esse pó da vaidade, esse pó da ambição, sacudam para isso não ficar impregnado nem na alma, nem no coração de vocês. E vão para outro lugar, sem nenhuma neurose e sem nenhuma fixação, porque Jesus segue o seu caminho, e sempre que alguém se encontra com ele, ele diz, vem e segue, e essa pessoa não quer seguir, Jesus continua seguindo o seu caminho. Eu não tenho que perder tempo com aqueles que não querem, eu tenho que gastar energia com aqueles que querem. E aí diz, sacode esse pó, não deixa que isso cole na alma. Porque vai haver mais rigor para Sodoma do que para esses que tiveram acesso à mensagem e ao testemunho do Evangelho no poder do Espírito e não quiseram ter olhos e corações iluminados. E aí a gente lembra que o pecado de Sodoma não é a sodomia, né? Essa tradução bizarra que foi feita nos mosteiros romanos para criar esse preconceito perverso contra pessoas homoafetivas. O pecado de Sodoma, conforme o profeta Ezequiel, é abastança de pão, é descaso com a vida, é descaso com o pobre, é opulência, é dormência de coração. Lê lá, depois, Ezequiel 16, que ele diz, o pecado de Sodoma é esse. E aí o desafio é o seguinte, olha, vai haver menos rigor para Sodoma, que tinha esse espírito, do que para esses que não querem se permitir ser alcançados pela palavra da paz, do amor e da salvação, do reino de Deus. E aí, quando você adianta um pouco no texto, você vai ver uma coisa curiosa, que quando os discípulos voltam, e aí Jesus pergunta, e aí, moçada, como é que foi? Né? Foi um culto de testemunho. Como é que foi aí, rapaz? Conta para mim. Então, olha, Jesus, foi um negócio, os demônios se submeteram, a gente orou, as pessoas foram curadas, foi um negócio fantástico. E aí Jesus disse, olha, não se inebriem com isso. Não fiquem como crianças extasiados com o poder. Não se permitam tornar vaidosos, porque vocês são vasos de barro. Porque o mais importante de tudo isso é vocês entenderem que o nome de vocês está escrito no livro da vida e que vocês tiveram mentes e corações transformados. Isso é o que importa. Por isso que em muitos lugares acontecem realizações extraordinárias, coisas espantosas, e Jesus jamais se espanta com nada disso. Porque o que faz espantar mesmo é a consciência e a revelação da salvação e do amor de Deus. Isso precede qualquer milagre, porque o grande milagre é aquele que se processa nos ambientes e nas ambiências do coração, e ninguém vê, mas que muda a vida e que faz com que o nosso nome seja escrito nesse livro da eternidade, do amor de Deus, que vai nos permitir entrar na festa do perdão e sentar na mesa com Ele e cear com Ele e Ele conosco. Portanto, meus amigos, amigos de Jesus, amigos do Evangelho, esse é o nosso desafio como igreja. Essa é a nossa tarefa e a nossa missão em meio a uma sociedade que apodreceu e de uma igreja que apodreceu junto com ela e que se perdeu, que se desencontrou, e que se desentendeu, e que se desconectou da sua função mais precípua, do seu chamado mais intenso, do seu desafio de propósito mais poderoso que o Senhor comissionou, que foi encontrar as pessoas nas suas vidas e nas dinâmicas da existência e ser esse agente de transformação da graça, do poder, da misericórdia, da solidariedade, da justiça, da bondade, da mansidão, da humildade, esse promotor do bem, esse semeador de esperança que o salmista fala, enquanto vai andando e chorando, cada lágrima dessa é uma semente de esperança que vai redundar em frutos de justiça para o reino de Deus.
Esse é o nosso desafio. E eu interpreto essa porção, essa estrofe da música do nosso Beto, em que ele diz que 1 mais 1 é sempre mais que 2, e que ele desafia a gente a repartir melhor o pão, em que ele nos provoca dizendo: vamos recriar o paraíso agora, para que a gente possa fazer merecer quem vem depois, para que a gente seja sal da terra, para que a gente possa viver o amor. Deixa nascer o amor, deixa fluir o amor, para que a gente seja sal da terra. Portanto, essa é a minha palavra que eu queria compartilhar com vocês. A primeira eu tratei de cada um de nós no desafio de nos ressignificarmos com a mensagem de Deus no nosso coração e revisitarmos a nossa alma, o chão da nossa casa. Hoje é o nosso desafio como comunidade de fé nos enfrentamentos da vida. E no próximo domingo eu tenho uma surpresa aí, com mais uma estrofe, para a gente conversar junto. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de conversar com você. E queria devolver para a Glaucinha agora, para que ela fique livre aí, para quem quiser compartilhar, quem quiser aí conversar, ou se alguém quiser perguntar alguma coisa, e quem sabe, se eu souber responder, eu vou responder. Eu estou aqui, quero participar. Deus abençoe, você tenha uma boa semana e que o Senhor esteja guardando a sua casa e os seus com paz e com saúde, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que maravilha, meu irmão. Como assim? Esse é um momento, então,